seu esposo. Você ouviu a voz dele hoje? Foi lido aqui, irmãos, João 16. Jesus disse: é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. Mas quando ele virá, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero falar hoje, irmão, sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão que a gente, o crente, tem com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, o principal propósito de Deus, através do cristianismo, é a comunhão. Sabia que o principal propósito de Deus toda a vida foi ter comunhão conosco? Deus sempre, desde o Éden, desde o tempo de Moisés, desde o tempo da lei, desde o tempo dos profetas, Deus quer ter intimidade com o ser humano. Esse é o propósito do cristianismo. Esse é o propósito do Evangelho, da cruz. Louvado seja Deus. Que o homem tenha comunhão com Deus. E o que é comunhão, irmãos? Comunhão é partilhar, é almoçar junto, é andar junto, é caminhar junto, é compartilhar os problemas, compartilhar as dores, pedir ajuda. E aí ele está dizendo que a comunhão do Espírito seja com todos vocês. E essa comunhão, irmãos, é simplesmente espiritual? Essa comunhão é só espiritual? Porque, como eu já disse aqui, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo, ele ouve e fala. O Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele consola. O Espírito Santo, ele derrama os frutos. O Espírito Santo, ele derrama poder. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo é ignorado na igreja. Louvado seja Deus. Porque a gente só procura movimento. As pessoas entendem que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala em línguas, que se movimenta. Mas, irmão, se você for parar para analisar, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Ele se entristece. A Bíblia não diz isso? Não entristeceis o Espírito Santo. Ele se ira. Ele ama. Ele ajuda, ele ensina, como eu já disse aqui. E desde o começo, irmãos, desde o começo, Deus sempre quis isso para nossas vidas, comunhão. Vocês sabem o que significa a palavra religião? A palavra religião, no latim, significa religar. Vem do latim religare. A palavra religião significa religar o que, irmãos? Religar o homem a... Qual que é a religião que liga o homem a Deus? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém, senão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão, se a palavra religião é religar no latim, e é religar o homem a Deus, como que é essa ligação, irmãos? Esse sempre foi o propósito de Deus. Fazer com que você tenha intimidade com Ele. Lembra no Éden? Que Deus, ao pôr do sol, todo dia descia. Imagina, irmão. Todos os dias Deus descia no Éden para falar com o homem. Aí o homem, através do pecado, quebrou isso. Desde então Deus tenta ter comunicação com o homem. E o que é que Deus... Qual que é a obra do cristianismo? Essa obra de religar. Deus preparou tudo isso, irmão, para que o Espírito Santo pudesse estar sempre com... E aí eu pergunto mais uma vez: você ouviu a voz dele hoje? Você falou com o Espírito Santo? Desde o começo, Jesus morreu na cruz, Jesus veio, foi perseguido, ressuscitou ao terceiro dia, para quê? Para que nós tivéssemos comunhão com o Pai, com o Filho e com
Louvado seja Deus. Eu quero ler aqui, irmãos, em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: havia, irmãos, uma promessa do Espírito Santo. Quem lê Bíblia sabe que lá em Joel, capítulo 2, tem uma promessa lá do derramamento do Espírito Santo. Jesus diz que há de ser que nos fins eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa aí, irmãos. Há uma promessa no Velho Testamento que Deus queria ter intimidade com o ser humano. Deus queria viver com o ser humano. Deus queria andar com o ser humano. E lá em Joel há uma profecia que diz: eis que no fim derramarei do meu Espírito. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqui é só a introdução. Vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre Jesus Cristo, falando aos apóstolos, irmãos. Aos apóstolos que andaram com Jesus e passaram 3 anos com Jesus, eles ainda não tinham recebido o Espírito. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham o Espírito. Você já se perguntou se você tem o Espírito Santo? Eu, por diversas vezes, eu fiz essa pergunta. Será que eu tenho o Espírito Santo? João 14. Vamos lá em João 14. João 14, versos 15. Jesus Cristo, ele fala, irmãos, para os discípulos dessa maneira: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. Primeiro Jesus disse: se me amardes e guardar o meu mandamento. Todo mundo pensa, irmãos, que é somente vir na frente e aceitar Jesus, já é batizado com o Espírito Santo. Eu aceitei Jesus hoje, já tenho o Espírito Santo. Mas isso é só introdução, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Ele disse: se me amardes, antes de receber o Espírito Santo e guardar o meu mandamento, eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra aqui é Paracletos, que significa: Ele vos dará outro igual a mim. Ele vos dará outro igual a mim, para que fique convosco para sempre. Louvado seja Deus. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará, versos 17, estará em vós. Louvado seja Deus. O verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama e guardar a minha palavra, eu e meu Pai, se alguém me ama e guardar a minha palavra, e meu Pai amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, é que vocês não entenderam ainda. A coisa que eu acho mais extraordinária no cristianismo é isso. Pensa bem, irmãos, pensa bem. E começa a imaginar na sua mente aí um planeta Terra, irmãos. Hoje eu estava lendo, irmãos, a gente tem 48 mil quilômetros de veia, de artéria no corpo. 48 mil quilômetros de artéria, é isso que fala? Está vendo? Você tem noção do que é isso, irmão? Daqui para o Ceará é 3 mil quilômetros. Você tem noção do que é isso? Você tem noção, irmão, que o planeta Terra é desse tamanhinho? Lá em Salmos capítulo 8, os anjos declaram: Senhor, quem é o homem para que dele você se importe?
Dos anjos, irmãos. Dos anjos. Todo-Poderoso. Hoje foi falado aqui de manhã no estudo que a coisa mais linda que Deus fez foi Satanás. Satanás foi a coisa mais linda que Deus fez. Se você chegasse no céu e perguntar, Deus, o que você formou mais lindo? Satanás. E aí ele se olhar, ele quis ser mais do que Deus, e aí não teve jeito. Um anjo, um querubim. Aí os anjos perguntam, Senhor, quem é o homem? Quem é essa criatura, Deus? Para que dele tu se importe com ele? Você tem noção, meu, que o planeta, eu já expliquei isso, vou explicar de novo, porque eu acho isso magnífico. O planeta, imagina um grão de mostarda. Imagina uma bola de futebol, é o Sol. O grão de mostarda é o planeta Terra. O Sol ainda é 28 mil vezes maior do que a Terra. Aqui o planeta Terra. Eles estão a uma distância de mais ou menos de um campo de futebol. Pega o grão de mostarda, coloca aqui, coloca uma bola de futebol a 20, quanto é o campo de futebol? 25 ou 28? 28 metros. Imagina, para você imaginar o Sol e a Terra. A estrela mais próxima da Terra está 4 anos-luz de distância. A luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo a luz vai na Lua. Em um segundo a luz vai na Lua. Imagina agora, na velocidade de 300 mil quilômetros por hora a luz viaja. A estrela mais próxima está 4 anos-luz. 4 anos viajando 300 km por segundo. É a distância da estrela mais próxima da Terra. Presta atenção. Presta atenção. A gente tem 150 mil fios de cabelo na cabeça. Deus, ele diz, Jesus, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque até os fios das vossas cabeças estão contados. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. A cada grão de areia existe 20 milhões de estrelas no mundo, no universo. Você pega um grão de areia, tem 20 milhões de estrelas no céu. Tudo isso cabe na palma da mão de Deus. Sim, mas irmão, você está entendendo aqui, ó, que Deus, eu, Jesus Cristo e o Espírito Santo, faremos nele morada. Irmão, é a coisa que mais me impressiona, irmão. Os anjos ficaram loucos, Senhor. Quem é o homem, Senhor? Nós somos melhor que eles. Nós te obedecemos. Nós estamos na tua presença. Nós cobrimos nossos olhos para chegar na tua presença e só dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos ficam 24 horas dizendo Santo, 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 Santo. Aí eles ficaram, quem é esse? Quem é o homem para que ele se importe? Por que você se importa com Josimar? Por que você se importa com ele? Porque Deus desceu de toda a sua glória para se fazer um homem, para ficar 6 horas pendurado numa cruz por causa do Josimar. Aí você tem noção, irmãos, que você está perdendo isso? Jesus está falando, eu vou enviar um Consolador para vocês. Aleluia! Ele ficará com vocês 24 horas por dia. O Espírito Santo ficará com você 24 horas por dia. O Espírito Santo andará com você 24 horas por dia. Deus mora dentro de você. Como é que você perde essa oportunidade, irmão? Como é que você anda ansioso? Como é que você anda entediado? Se Deus... Irmão, eu não estou falando de, Deus fala através da... Estou falando pessoalmente, irmão. Lê o livro de Atos. O Espírito Santo andava mão dada com os apóstolos. Para onde nós vamos agora, Senhor? Vai lá naquela casa, naquela
daquele templo lá, levanta aquele aleijado, vai do outro lado, vai para lá, vai para cá. O Espírito Santo andava com os apóstolos. Aí eu te pergunto, você já ouviu o Espírito Santo hoje? Eu fiquei umas 8 horas conversando com ele sobre essa palavra. E ele falava comigo. Ele fala comigo. Se você acordar de madrugada 3 da manhã, ele está lá te esperando. Se você acordar 2h45, o Espírito Santo está lá te esperando. Não acorda sua mulher não, que é perigoso. Se acordar ela, fica brava, mas o Espírito Santo está lá. Aleluia. Você tem noção, irmãos? É isso que é magnífico, irmão. Deus veio morar dentro do homem. Mas nem todos têm o Espírito Santo. Ele diz aqui, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E eu rogarei Atos capítulo 1, verso 4. Estando com eles, Atos 1, 4. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Presta atenção. Jesus morreu, ressuscitou. Ele chega ao discípulo: olha, não sai de Jerusalém, mas espera a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Você sabia que Jesus Cristo apareceu a 500 pessoas? Depois de morto, comeu peixe e tudo. E aí ele falou: olha, não saia de Jerusalém, mas aguarde a promessa. Sabe quanto de 500, sabe quanto tinha lá, irmãos? Vocês sabem. Quanto tinha, pastor? 120 só, irmãos. Quase 120. Cadê os outros? Jesus apareceu a 500. Cadê os outros 380? Aguarda a promessa. Mas 120 estavam orando. 120 estavam buscando a presença. Vem, Espírito Santo. Vem falar comigo. Vem sobre mim. Me enche do teu Espírito. Derrama poder. Eu quero ser diferente. Eu quero ser profeta. Eu quero ser usado. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aonde eu pôr minha mão, eu quero curar. Aonde eu pôr minha mão, eu quero ressuscitar. Aonde eu falar, eu quero que as pessoas ouçam a tua voz. Mas de 500, só 120 estava lá. Tinha um pastor. Tinha uma igreja nos Estados Unidos que tinha 40 mil membros. Chamaram para uma reunião de oração. Vocês vão ficar horrorizados. Vieram 15 pessoas. Uma reunião, uma igreja que tem 40 mil membros. Fizeram uma reunião de oração. Vieram 15 pessoas. E o pastor, contando o testemunho, fala que chegou mais algumas. Nós estamos intercedendo. E aí aquelas pessoas chegaram e falaram: é aqui que estão dando aula de intercessão? Não, nós estamos intercedendo. Nós estamos dando aula. Aí eles disseram: ah, tá. Foi embora. Aí eu te pergunto: será que nós temos o Espírito Santo? A unção do Espírito. E aí no verso 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito não muito depois destes dias. Louvado seja Deus. O que é que isso significa, irmãos? Que primeiro vem a conversão, primeiro vem o arrependimento, depois vem o batismo com o Espírito Santo. Devemos julgar, irmãos, a nós mesmos. Aleluia. Será que eu tenho Espírito? O próprio apóstolo Paulo fala: se é que vocês têm o Espírito Santo. Sempre me questiono: Espírito Santo, você está realmente comigo mesmo? É só um pinguinho? Eu quero mais Espírito Santo. Aleluia. Será que quer dizer então que tem que ter conversão primeiro, antes de ser batizado no Espírito? Primeiro eu tenho que me arrepender. Olha o que Jesus está falando: se me amardes,
se obedecer os meus mandamentos, aí sim eu vou rogar ao Pai. Aleluia! E aí Jesus diz no versículo 2, verso 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Mas aquele, verso 25, tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas. A conversão vem antes, o arrependimento vem antes. Abra em Atos capítulo 8, versículo 14. Atos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, ó: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os apóstolos, ouvindo que em Samaria tinham pessoas se convertendo ao Evangelho, enviaram quem? Pedro e João. Verso 15: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aquelas pessoas eram convertidas, irmão. Aquelas pessoas creram na palavra. Aquelas pessoas ouviram o Evangelho, mas não tinham o Espírito Santo. Tem outro lugar em Atos que Paulo chega: vocês foram batizados no Espírito Santo? Eles falam: nem sabia de Espírito Santo. Nós fomos batizados no batismo de João. Mas João, ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um que vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Para a pessoa que não ficou claro, vamos em Atos 9:17. Atos 9:17 diz o seguinte: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão. Peraí, Ananias está chamando quem de irmão? Saulo. Está chamando de quê? Irmão. Minha irmã é o quê? É crente. Nós somos irmãos. Irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te torne a ver e que sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele vai ensinar lá em Efésios, irmãos. Ele diz assim: não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos. O que isso significa, irmãos? Que a gente pode se encher mais e mais do Espírito Santo. Glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você pode ser mais cheio. Você pode transbordar do Espírito Santo. Você pode ser mais e mais e mais e mais cheio do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 16, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Mas, se sois guiados pelo Espírito. Irmãos, quem já tomou banho de rio? Uma pessoa só? Você não sabe o que é coisa boa. Ah, tá. Irmão, quando você está no rio, quando está no verão, o rio está baixo, aí você entra na água rasa, o que acontece, irmão? A água passa, não passa? Você senta na pedra, a água está passando. Está passando, está passando, está passando. Mas o que acontece, irmão, se você for para o fundo do rio? Estou falando de rio, irmão. Não falo de água.
Você domina a água ou a água te domina? É isso que Paulo está ensinando. Enchei-vos do Espírito Santo. Vá mais a fundo. Vá para o fundo. Deixa a água do Espírito te cobrir e te guiar. Se você ficar só na beiradinha do rio, você que está guiando. Você não está sendo guiado pelo Espírito. O Espírito está falando com você, mas você não está ouvindo. Porque a correnteza está passando e você não está obedecendo ela. Mas se você for para o fundo do rio, você não se segura. Quando você vai atravessar o rio aqui, irmãos, você está aqui, ó. Você vai chegar, está falido. Você não consegue atravessar o rio assim, ó. Você não consegue. Por quê? O rio está te guiando. Uma coisa, irmão, é estar ali nas águas. Uma coisa é estar no Espírito. Outra coisa é ser guiado. Meu Senhor, meu Deus, oh glória. Se entrega, irmão, essa água. Aleluia. Porque o verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são as obras da carne. Verso 16 ele diz: andai em espírito e não cumpra o desejo da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais declaro, já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão. Meu Deus. Agora vamos fazer uma análise aqui se a gente está sendo guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Aqueles que é guiado pela carne, eles fazem o quê? Eles estão no meio de prostituição. Dentro da igreja, tá? Vamos falar do mundo. Prostituição. Está com impureza dentro da igreja. Está com lascívia dentro da igreja. Está com idolatria. Hoje foi falado sobre idolatria, né? A idolatria pode ser até a beleza da mulher. A minha beleza. Eu não preciso de você. O dinheiro, eu tenho dinheiro, estou pagando as contas. Os filhos falam, agora eu não preciso mais de você, mãe. A impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. O que é feitiçaria, irmão? Você colocar um sal de trás da porta já é feitiçaria. As pessoas acham que feitiçaria é só matar e pegar o sangue. Não, irmãos. O que é que precisamos fazer na palavra de Deus? Só orar. Qualquer coisa que você inventa de fazer, de vassoura, de lenço, de campanha, de coisa, nada. Só a fé. Só a fé. Aleluia. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Tudo isso é fruto da carne. A carne gosta disso. A carne gosta de inveja. A carne gosta de bebedices, glutonarias. A carne gosta de porfias, que é peleja. Não, eu sou herdeiro dessa casa, nós vamos brigar, eu gosto de luta. Mas o fruto do Espírito, irmão, presta atenção aqui que isso é muito importante. Ele é dividido em 3 partes, ou 3 categorias. A primeira parte é amor, gozo e paz. Vamos lá? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, ou seja, se você tem um Espírito, o que você tem? Se eu tenho um Espírito Santo, eu tenho que ter amor, paz e gozo. E não idolatria. E não feitiçaria. E não inimizades, contendas, ciumeiras, porfias. Então, o fruto do Espírito Santo, a primeira parte, irmão, é o fruto interno pessoal.
Você recebeu o Espírito Santo. A primeira parte é um dos 3 frutos interno pessoal, que é amor, gozo, paz. Louvado seja Deus. Amor, gozo e paz. Se você tem o Espírito Santo, irmãos, você tem amor. Quando não tinha o Espírito Santo, você tinha ódio. Quem tem o Espírito Santo tem a... Quem não tem o Espírito Santo tem... Leva um tapa na cara e dá outro. Mas quem tem o Espírito Santo leva um tapa na cara e dá outro lado. Ele ama. Ele vive em amor. Filhinhos, se você diz que não ama seu irmão, que conhece, como amará Deus? A carta de João fala de amor. Então aquele que tem o Espírito Santo, ele tem amor. E segundo, ele tem o quê? Paz. É paz ou gozo? Gozo. O que é gozo, irmão? Gozo é felicidade. Mas por que o escritor coloca gozo? Porque gozo é mais do que felicidade. Gozo vai além de felicidade. O gozo é como, vou colocar aqui algo ímpio. O gozo é como você ganhar na loteria. Fulano, você ganhou 39 milhões na loteria. Isso é gozo. O que é felicidade? Felicidade é quando você está num ônibus lotado assim e tem um banco vazio. Aí você felicidade. Isso é felicidade. É uma alegria. Mas o gozo, irmão. Então o fruto que sai de você é amor. O fruto que sai de você é alegria. O fruto que sai de você é paz. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida. Então ele tem paz. Mas esse fruto não é uma paz que na sua casa vai ter paz. Como eu disse, ele é dividido em 3 partes. Fruto interno pessoal. Esses 3 frutos é para você. É um presente de Deus para você. Então você vai ter paz em meio à guerra. Irmã Renata, o crente cheio do Espírito Santo, está acontecendo o que for, mas ele tem paz. Ele consegue ter paz, ele consegue ter esperança. Ele não vem montando. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem amor. Fruto do Espírito Santo interno pessoal para você. Segunda categoria, fruto externo para os outros. Longanimidade, benignidade e bondade. O que é longanimidade? Aí eu vou falar aqui, paciência. Mas essa longanimidade, por que a palavra é longanimidade? Porque não é a paciência de esperar o ônibus. Por que eu falei que é um fruto interno para com os outros? É algo que o Espírito Santo de Deus para você exercer com os... Paciência com os... Então o irmão está te prejudicando, está difícil ganhar ele, está de fofoca de você, mas você tem o quê? Paciência. Glória a Deus. Mas eu falei tanto mal daquele irmão, ele ainda fica na minha casa. Como que eu dei um... David Wilson, irmãos. David Wilson, ele pregava para gangue nos Estados Unidos. Ele foi pregar o evangelho uma vez, o cara virou a mão e deu na cara dele que ele girou, irmãos. No outro dia de manhã ele estava na porta dele. Aí o cara abriu a porta. O que você está fazendo aqui, irmãos? Eu vim pregar o amor de Deus. Aleluia! Paciência! Eu vou orar mais com esse cara, não aguento mais ele. Todo dia chegou ele não vem para a igreja. Cadê a paciência? Já está falando de longanimidade. Pedro, ele vai dizer lá na carta dele, de 2 Pedro capítulo 2, ele vai dizer assim: Deus é longânimo para convosco, para que ninguém se perca. O pessoal estava dizendo: cadê esse Jesus que não volta? Aí Pedro está dizendo: Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus não voltou ainda, porque se ele voltar, você vai para o inferno. Se ele voltar hoje, você está perdido. Então ele é longânimo, ele é paciente, ele está trabalhando com você, ele está transformando você aos poucos. Mas ainda não parei de
desgraçado, mas Deus é paciente. E o cristão que tem o fruto do Espírito Santo, ele é paciente. Deus poderoso. Jesus diz: pelos seus frutos conhecereis. Pessoa não é paciente? Duvido. Segundo, benignidade. O que é benignidade? Benignidade, irmão, é o fruto principal de Deus. Lá no Salmo 136, se eu não me engano, a misericórdia, a benignidade de Deus dura para... A benignidade pode ser transfigurada para misericórdia. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem misericórdia. Ele tem benignidade para com os outros. Porque Deus tem compaixão de nós. O que é misericórdia? Miséria do coração. Olha só um crente que é benigno. Um crente que é benigno, que tem um fruto. O camarada vai lá no serviço, abriu a carteira dele, tirou o dinheiro, colocou no bolso, fechou a carteira, guardou. Detalhe, ele que contratou aquele rapaz. Fechou a carteira, colocou lá, ele viu. Sabe o que ele faz? A benignidade faz? Ô meu amigo, vem cá, você faz isso. Você não precisa disso, rapaz. Está passando por algum problema? Vamos para a igreja. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Esses 10 reais que você roubou, irmão. Mas a pessoa que não tem o Espírito Santo, por isso, prende esse safado aí, vamos pegar as madeiras, quebrar as pernas dele agora. Jesus. A benignidade é isso, irmão, é misericórdia. Onde você vê um crente cheio do Espírito Santo, a misericórdia. O cara está falando, mas não. Deus tem misericórdia. Tem não, esse cara não tem. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia, irmão? Você tem tido misericórdia? Você tem sido paciente com aquele irmão, com aquela irmã? Fruto externo para com os outros. Você tem paciência com os outros, e você tem misericórdia dos outros, e você tem bondade. Não é isso que está aí? Bondade. Bondade sem nada em troca. Bondade sem nada em troca. Porque tem pessoa, irmão, que dá uma cesta. Dá uma cesta para a pessoa, irmão, que é a vida da pessoa, irmão. Paulo vai dizer lá no livro de Coríntios que o amor, ele é paciente. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo perdoa. O amor dá. O amor não se vangloria. Então tudo que você deve, não é bondade. Quem tem o fruto do Espírito Santo tem amor. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Aleluia. Porque a alegria dele não consiste nas coisas terrenas. Alegrai-vos no... Lembra que eu falei a grandeza de Deus? Como não se alegrar, irmãos? O oceano é pequeno, meu Deus. O universo é pequeno. Louvado seja Deus. Dubai, eu quero viajar. Não, eu vou para um lugar que é ruas de ouro, muro de jaz. O terceiro, irmãos, é o fruto interno e externo para com Deus. Vamos lá. O primeiro fruto, o que está aí na Bíblia de vocês? Da fidelidade? Depois da bondade, fidelidade ou fé? Fé. Beleza. O fruto para com Deus é fidelidade ou fé ou temor do Senhor. O que é fidelidade? O que é fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Um crente sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é dom de quem? Dom de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem fé. O escudo, que é o escudo lá na armadura de Deus, lá em Efésios 6, é o escudo da fé. Então, dos frutos do Espírito Santo é a fidelidade, ser fiel. E isso tem a ver, irmão, com o temor de Deus.
Porque a igreja está cheia de pessoas que amam a Deus, mas não temem a Deus. E sem o temor do Senhor, sem a fidelidade, não tem salvação. Eu posso amar a Deus e não ser salvo. Porque é o temor, a fidelidade, a fé que nos faz santos. Vou te dar um exemplo. Quem ama a Deus de verdade, ama sentimentalmente. Mas o temor do Senhor é ligado à obediência. Uma pessoa que ama a Deus e não teme ela, consegue cometer pecado em cima do púlpito. Porque não teme a Deus. Por que tem pastor que é cheio, que é usado e cai em pecado? Porque ele ama a Deus, mas não teme a Deus. Uma coisa é amar Jesus. Quem não ama Jesus, irmão? Ele me salvou, Ele me libertou, Ele morreu por mim, meu Jesus querido. Mas temer a Deus, fidelidade, fazer que nem José, guardar os olhos, guardar o coração, guardar os lábios, isso é fidelidade. Só consegue ser fiel quem tem o Espírito Santo. O fruto interno e externo para com Deus. Então o fruto do Espírito Santo é fidelidade, é temor do Senhor. Louvado seja Deus. Mansidão. Por que mansidão? Mansidão tem a ver com humildade. Por que é para com Deus? Você sempre se apresenta a Deus pequeno. Mansidão, eu sei, Deus. Sei. Você matou meu filho, né? Amém. Você pode todas as coisas. Você deixou aquele ladrão me roubar, né? Você é grande, sempre humilde. Nada trago em minhas mãos. Deus que é soberano, Deus é que pode tudo. Deus foi que me salvou. Não é as coisas que eu estou fazendo para Ele, mas é o que Ele fez por mim. Então a mansidão tem a ver com isso. Pedro vai dizer que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça. O que é graça? Favor imerecido. Deus dá graça aos humildes. O que é que tem a ver humilde? Mansidão. Mansidão é humilde. O manso é humilde. É Abraão e Ló. Abraão disse para Ló: se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá, mas não vai brigar. E ele assim com Deus: Deus, mas não vai brigar. O que o Senhor quer fazer comigo na terra será feito. Se o Senhor quiser me exaltar na terra, amém. Se o Senhor quiser me usar como um vaso de humilhação, amém. Ele é manso. Terceiro, domínio. Está domínio próprio ou está temperança? Temperança tem a ver com domínio próprio. Esse é o mais importante de todos. O domínio próprio é o domínio sobre o pecado. O Espírito Santo te dá o fruto para você ter domínio contra o... Temperança tem a ver com isso, tá? A gente estava estudando hoje. O que é uma pessoa temperamental? Uma pessoa temperamental é uma pessoa descontrolada. Grita, fala, age, depois se arrepende. Temperança não. Temperança tem domínio. Tem domínio. Consegue ter domínio sobre a sua língua. Consegue ter domínio sobre os seus olhos. Consegue ter domínio sobre o seu pecado. Por causa do quê? Do Espírito Santo. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, domínio próprio é isso, irmãos. É eu chegar para uma pessoa: você tem o domínio, você tem a sabedoria, você tem Deus dentro de você. Você vai chegar para conversar com a irmã e você vai assim: não vou falar agora não, deixa eu esperar ficar sozinho com ela, aqui com as pessoas, para não ofender, para não ficar chateada. Tem domínio em tudo, irmão. Tudo que você vai fazer, você tem domínio. Ai, eu caí em pecado de novo. Ai, não. Porque é cheio do Espírito Santo. Tem domínio próprio. Aleluia! Louvado seja Deus. Vai lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8.
Esse relógio está correndo demais, irmão. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Quem quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos? Aleluia. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo, irmãos? Busca. Porque esse é o propósito do cristianismo. Romanos 8 diz, portanto agora, nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a vós, porém, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos. Rapidinho, temos 10 minutos que esse relógio está cantado. Primeiro, Paulo diz o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí todo mundo pensa: opa, peraí, estou na igreja, naquele dia eu serei vitorioso. Não vai haver nenhuma condenação para mim. Algumas Bíblias, irmão, não tem a segunda parte, que é a parte que diz que não anda segundo que não anda segundo o desejo da carne, mas segundo o desejo do Espírito. Então tem algo a mais aí, irmãos. Mas se não tivesse esse versículo, não importava. Porque ele diz o seguinte, ó: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Por que não precisa do outro versículo? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, eis que as coisas velhas se passaram. Fala alto, irmão. Tudo. Por que se fez novo? A do Espírito. O Espírito transformou a sua vida. O Espírito te deu amor. Você odiava, você batia, você xingava, você ia para frente, você não perdoava, você não tinha paz, você não tinha longanimidade, não tinha benignidade, mas agora você tem. Aleluia! Então é isso que tudo se faz novo. Vamos ver a diferença aqui de pessoas na Bíblia que foram transformadas. Vocês lembram de Pedro? Pedro negou Jesus quantas vezes? Lucas 22, 54. Não precisa abrir não. Pedro nega Jesus. Ele chega a dizer assim: eu nem conheço tal. Anteriormente, ele disse assim: Jesus, aonde você for, eu seguirei. Se necessário for, Jesus, ainda que esse te negue, eu morro por ti. Ele não tinha Espírito Santo. Está vendo, irmãos? Ele nega Jesus. Porque as pessoas dizem: ah, não, mas a gente vai sempre cair, vai sempre pecar. Não tem que andar em pecado, não. Cadê o Espírito Santo? 3 vezes ele nega Jesus, mas lá em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 22, ele é testemunha de Jesus lá no Sinédrio. Os fariseus dizem: olha, melhor vocês calarem a boca, parar de falar de Jesus. Ele diz: nós não vai parar não, ainda que vocês me matem. Prenderam ele, chicotearam, nós não vai parar de falar de Jesus. Agora eu sei quem ele é. Aleluia! Deus fiel. Em certa ocasião, Pedro vai lá e corta a orelha de um homem, soldado Malco. Lá em João 18:10, ele corta a orelha de um homem, ele age com violência. Mas nós sabemos que Pedro, diz a tradição, eu creio na tradição, por causa dos historiadores, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele mesmo falou: não. Igual Jesus, não. Não sou digno de morrer igual ele. Ele crucifica de cabeça para baixo. Aleluia! Você viu quem era Pedro? Que negava Jesus? Que cortava a orelha dos outros. Agora ele é manso. Agora ele é misericordioso. Agora ele tem fidelidade. Agora ele tem temor do Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu morro por ti agora.
Tiago e João. Tiago e João. Lá em Lucas capítulo 9, 54, Tiago e João, eles pedem a Jesus: Jesus, deixa nós incendiar essas pessoas vivas. Jesus, me dá poder, igual tu deu poder para o me tacar fogo e queimar esse samaritano. Jesus, me dá poder para me tacar fogo nessas pessoas. Olha o que João pede. Mas cheio do Espírito Santo, Tiago é o primeiro mártir. Ele morre por Cristo. João é preso na ilha de Patmos. Está vendo como muda? Está vendo como transforma a pessoa cheia do Espírito Santo? Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim: vocês sabem qual que era a minha seita antigamente, que era perseguir a igreja e assolar os cristãos. O que Paulo fazia? Perseguia os cristãos, prendia e matava. Quem? Você sabe quem é Paulo? O apóstolo Paulo perseguia a igreja e matava os cristãos. Mas quando ele cai, que ele tem um encontro com Jesus, que ele vai para casa, que ele começa a orar 3 dias, que ele começa a jejuar, Jesus Cristo vai até Ananias: Ananias, tem um homem orando, o nome dele é Saulo, vai lá, derrama o Espírito Santo sobre ele. O que aconteceu com Paulo? Louvado seja Deus. Eu quero abrir para vocês leiam. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, olha o que Paulo diz. 15. Olha o que Paulo diz. Ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos. Vamos parar com esse negócio de cristianismo. Vamos parar com esse povo que ora, que adora Jesus. Olha o que ele diz agora: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei ser gastado pelas vossas almas. O que é que Paulo está dizendo agora? Agora eu me gastarei a minha vida por vocês. Eu vou sofrer para que todos vocês sejam salvos. Eu vou lutar pela salvação de vocês. Eu não vou casar. Eu vou viver a minha vida pregando o Evangelho. Um homem que perseguia a igreja. E aí ele diz assim, o mais interessante, verso 16. Mas seja assim. Não, verso 15. Eu de muito boa vontade me gastarei e deixarei ser gastado pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Porque Paulo estava andando na igreja. Sabe o que a igreja falava de Paulo quando ele saía? Paulo, tu não é apóstolo coisa nenhuma. Paulo, tu é fraco. Tu chega aqui com essas palavras. Nas cartas tu escreve com autoridade. Mas tu chega aqui. Começaram a humilhar Paulo. Começaram a humilhar porque ele queria se crescer, porque ele não pegava dinheiro da igreja. Começaram a humilhar Paulo. Aí Paulo diz: ainda que vocês não me amem, amando-vos cada vez mais. Está vendo como mudou? Eu não vou mais para a igreja. O irmão apertou minha mão, me deu a paz do Senhor. Jesus amado. Não vou mais para a igreja. Não me deram a paz do Senhor. Ainda que você... Paulo era humilhado pela igreja que ele fundou. Ele vai lá em Filipenses e diz: o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Mas eu não desejo ir para o céu agora por causa de vocês. Eu prefiro ficar aqui. Paulo, ele diz, irmão, ele diz. Eu não acredito que Paulo disse isso. Ele diz assim, se preciso for, por amor de vocês, se preciso for, por amor de vocês, até a minha salvação perca. Vocês acreditam que Paulo falou isso? Você tem noção que Moisés falou isso? Moisés, se o Senhor não risca meu nome no livro da vida também. Deus, se o Senhor não ajudar esse povo que eu amo, que eu saí do Egito com eles, risca meu nome do livro da vida, porque eu amo eles.
Senhor. Eu me faço louco por vocês. Aleluia. Ensina-nos, Deus. Aleluia. Se preciso for risca o meu nome do livro da vida. Louvado seja Deus. Está vendo que é a diferença, irmão? O crente, quando ele vem para Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele é mudado, ele é nova criatura, mas para isso precisa do Espírito. Mas para obter o Espírito precisa de quê? Oração. Buscar, irmão, ele é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, você tem que convencer ela. Vem Espírito, vem Espírito. Ainda que ele fique calado, porque às vezes ele está triste. A Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo andando com você, vendo o que você está fazendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Já passou do horário. Mas, irmãos, a palavra é essa. O Espírito Santo de Deus, ele tem comunhão com a igreja. Quem tem o Espírito Santo? Diz amém. Agora mergulha, irmão, mergulha. Vai pro fundo, irmão. Entra na profundidade do Espírito. Tinha mais coisa para me falar. Lá em Coríntios, capítulo 2. Paulo diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem entrou no coração do homem. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 1 que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas o espiritual entende tudo e ninguém entende ele. Por que ele entende tudo? Porque ele tem o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, irmãos. Amém? Eu ouvi um glória a Deus. Vou parar de pregar, irmãos. Glória a Deus. Salve a amada igreja da paz do Senhor Jesus mais uma vez. Irmão, nós temos que fazer valer